Ramon Sousa foi anunciado pelo Palmeiras, e nessa análise eu vou te explicar quais são as suas principais características e de que forma o ponta paraguaio pode se tornar uma peça-chave no modelo de jogo de Abel Ferreira. Então, bora para análise. Então, pessoal, antes de iniciar devidamente a análise, a gente precisa pontuar: não podemos utilizar imagens da Premier League, onde foi o último clube do Ramon Sousa que ele atuou, do Nottingham Forest, mas pegamos imagens do clube que ele mais se destacou na carreira, que é do Tajeres, em 2024. Então, vamos começar essa análise. O Ramon Sousa é esse ponta pela esquerda, que também pode jogar de pé natural lá pelo corredor direito, mas é um jogador que vai procurar muito realizar dribles em direção ao gol. É um jogador que busca muito essa jogada em direção ao gol. E observem como ele tem essa inteligência de sempre se manter uma distância adequada em relação ao lateral direito ou o zagueiro pela direita. Com isso, ele consegue criar essa vantagem de ter um pouco mais de tempo em relação ao seu marcador. E é um jogador que vai sempre procurar o gol e vai distribuir assistências, mas também gols. E outra característica é a sua boa ambidestria, como a gente vai visualizar agora. Ele, além de procurar mais a ponta pela esquerda, receber bem aberto no campo, ele também, em alguns momentos no Tajeres, recebia um pouco mais por dentro e conseguia ganhar vantagem através de domínios orientados com a sua perna direita, e aí encontra um ótimo passe com a perna esquerda para o seu companheiro próximo da zona da bola. Agora, nesse outro momento, recebe um pouco mais por dentro, vai atrair um marcador e aí vai conseguir vencer essa zona mais pressionada de dois marcadores em cima dele, e aí a equipe consegue já progredir. E ele vai sempre acompanhando a jogada. A bola tá um pouco mais por dentro, ele já abre aqui na esquerda e vai se colocando sempre como essa opção de passe. Então, o jogador que tá sempre ou procurando, ou, estando posicionado mais aberto no campo para receber essa bola em condições de partir para cima do seu marcador, ou um pouco mais por dentro. Sempre nesse meio espaço também, entre o lateral direito e o zagueiro pela direita. E aí ele deixa o corredor para o lateral realizar as suas ultrapassagens por fora do bloco de marcação da equipe adversária. E o Ramon Sousa se destaca muito pela velocidade, pessoal. É um jogador que, quando vai receber essa bola mais de costa em relação ao marcador, vai conseguir utilizar bem o seu biotipo, protege bem a posse de bola e vai dar espaço de retorno. E no momento que dá espaço de retorno, ele tem muita explosão. É um jogador de muita velocidade que aproveita bastante situações de ele ter possibilidade de correr grandes distâncias. E ele acaba ganhando bastante vantagem em cima dos seus marcadores. Então tem até uma jogada através desse tiro de meta que o Tajeres realizava, que era uma bola mais longa para disputa do centroavante, que tem uma estatura maior, e aí no momento que o centroavante consegue ganhar essa disputa, o Ramon Sousa vai realizar esse movimento atacando a última linha, sempre nas costas do lateral ou nesse meio espaço, né, entre lateral direito e o zagueiro. Então o jogador que tem essa percepção de jogo. Mais uma vez, o Ramon Sousa tá entre o lateral pela direita, ele vai realizar esse desmarque em diagonal para tentar receber essa bola em profundidade. Então é um jogador que nesses movimentos ele vai executar bastante, porque como tem uma boa percepção do espaço e também uma ótima velocidade em distâncias maiores e também menores, ele consegue ganhar vantagem facilmente dos seus marcadores. Agora, um outro momento, vai realizar esse movimento, esse desmarque em diagonal em cima da última linha da equipe adversária. A bola vai acabar não chegando no pé dele, mas o padrão do movimento tá ali. E agora, em situação de transição ofensiva, pessoal, um jogador que aproveita muito bem esse momento do jogo, porque ele tem muita velocidade. Reparem que nessa jogada é uma falta cobrada para dentro da área da equipe do Tajeres e a bola vai sobrar nos pés dele. E a partir dali, ele começa a iniciar a transição ofensiva através da sua ótima velocidade em distâncias menores. Ele dá o primeiro tapa mais longo com a perna esquerda, depois ele domina com a direita e vai conseguir passar pelo marcador dando um toquinho na bola com a perna esquerda, e aí ele consegue ganhar vantagem nesse primeiro marcador e já chega nesse último terço em cima da última linha da equipe adversária. Nessa jogada ele acaba não conseguindo acertar a tomada de decisão, mas é um jogador que costuma ser letal nessas situações. É um jogador que aproveita muito bem. Mais uma vez, agora lança a situação de cruzamento para dentro da área, bola parada defensiva, e ele vai receber em profundidade, vai receber essa bola mais longa, e aí a equipe já vai chegar
finalizar muito rapidamente nesse último terço, através da sua ótima velocidade em distâncias menores, em condução, em velocidade, sempre com a sua perna direita ou também com a perna esquerda. Agora um outro momento, também situação de cruzamento, e o Tadieres, o jogador, vai observar ele já em velocidade em cima, nas costas do bloco de marcação da equipe do Rosário Central, vai receber esse passe em profundidade, vai chegar em ótimas condições, e aí ele tenta realizar um corte com a perna esquerda em cima do marcador, e depois, mais uma vez, consegue realizar o movimento profundo, então ele gera essa vantagem em cima do defensor da equipe adversária, e vai realizar esse cruzamento para dentro da área. Então é um jogador que se aproveita muito dessas situações de transição, que é o que o Palmeiras executa muito bem também no comando do Abel Ferreira. E o Sousa não é somente um jogador de contexto de transição ofensiva, né, que precisa do espaço para conseguir se destacar. É um jogador que tem boa imprevisibilidade e repertório nesse mano a mano, porque ele consegue cortar tanto para o fundo, mas também levar ela para dentro, para finalizar com a sua perna direita. Mas ele realiza muito bem um drible característico, que é o corte para o fundo. Então, observem nesse lance. Ele está no mano a mano, quando o jogador vai saltar em cima dele, ele consegue rapidamente levar para a perna esquerda e corta o defensor. Então ele traz para dentro, e aí ele acaba quase criando uma chance de gol para a equipe do Tadieres. Então é um jogador que se torna imprevisível nessas situações de 1 contra 1 na beirada pela esquerda. E é um jogador que, quando a pressão salta em cima dele, ele consegue ser mais veloz, mais rápido na tomada de decisão em cima dos seus marcadores. Então a gente vai ver bastante, né? Ele recebendo essa jogada no mano a mano, levar para o fundo do campo e conseguir vantagem. Quando ele coloca na frente a posse de bola, dificilmente um defensor consegue interceptar esse movimento dele, e aí ele gera situações de cruzamento para o centroavante chegar na primeira trave, ou também um meio-campista chegar, como um Richard Rios, que o Palmeiras tem, e aí em condições de finalização. E é um jogador que também procura esse jogo mais associativo, quando a equipe já está posicionada para atacar de forma um pouco mais posicional no campo do adversário. Então vai procurar esse jogo associativo, utilizando o pivô do seu centroavante, e aí ele já se coloca rapidamente para receber essa posse de bola. Uma jogada que o Palmeiras pode produzir, porque como o Flaco Lopes tem essa característica, ele pode ser uma boa, essa dupla pode funcionar bem na equipe do Palmeiras em alguns contextos de alguns jogos, né? Então observem agora esse gol que o Sousa vai marcar. É um jogador que, como a gente já destacou durante o vídeo, né? Agora, nesse último terço, ele realiza muito bem esses movimentos de desmarque em cima da última linha, os movimentos em diagonal. E aí ele consegue antecipar o defensor da equipe adversária e ganha vantagem, por conta também da sua ótima estatura. Novamente, nessa cobrança do goleiro retomando para o jogo, ele procura essa bola mais longa para o centroavante, e o Sousa já realiza esse movimento em cima da última linha, esse desmarque mais curto, em diagonal, para conseguir disputar esse duelo em cima do defensor, e aí ele ganha vantagem e consegue finalizar muito bem. Agora nessa jogada a gente vai ver novamente, ele, como tem uma ótima estatura, ele consegue ganhar vantagem em cima do lateral oposto. Então quando ocorre esses cruzamentos da direita para a esquerda, ele está fechando para dentro da área, e através da sua boa estatura ele ganha vantagem em cima do defensor e cabeceia e consegue marcar um belo gol para a equipe do Tadieres. Agora a gente vai ver também o Sousa em outra situação de transição ofensiva. Então a equipe consegue recuperar a posse de bola no seu campo de defesa, e o Sousa já observa aonde a bola vai ser colocada e vai ser acionada no espaço. Então o Sousa já consegue ganhar vantagem em cima do defensor através da sua ótima velocidade, e aí ele chega nesse último terço, consegue a finalização, e a equipe ele marca um belo gol. Agora, em outra situação, ele recebe mais uma vez em transição, né, saindo a partir de uma situação de cruzamento, né, da equipe adversária, e ele vai perceber o goleiro adiantado e vai marcar um belo gol para a equipe do Tadieres. E o Sousa sem a posse de bola, o Tadieres em 2024 acabava se defendendo nesse 4-4-2, e o Sousa marcava pelo lado esquerdo. É um jogador que costuma ser ativo, né, nesse momento sem a posse de bola, mas não é tão exitoso para recuperar a posse. Em algumas situações ele até
pressiona o homem na bola, mas não é tão incisivo. E com isso, o adversário consegue ganhar vantagem em cima dele e aí progredir em fase ofensiva. Agora, nesse lance, a gente vê, né, que ele é facilmente atraído pelo jogador que está com a posse de bola e deixa o corredor com liberdade para o jogador receber essa posse. Não consegue ter uma boa distância, né, manter uma boa distância tanto para o jogador que está com a posse de bola como esse que está em amplitude. Então, é uma situação que a gente precisa destacar nesse momento sem a posse de bola dele. E o Sousa no Tadieres era um jogador que era o responsável pela bola parada ofensiva da equipe. Então ele cobrava tantos escanteios pela esquerda, mas também pela direita. E a gente observa um padrão na sua batida. É um cruzamento sempre mais aberto, procurando o posicionamento do defensor na primeira trave, mas também no meio da área. Então acabou gerando alguns gols para a equipe do Tadieres através da batida do Sousa.